Alexandre Araújo. Por que Tiquinho Soares foi reserva no empate Botafogo 1, Goiás 1? Bom dia. Acho que o mic está mutado, amigo. Agora foi. Bom dia pessoal, PVC, Azan, tudo bem? Essa é a pergunta do milhão hoje, né? Ontem, assim, já na escalação surgiu aquele burburinho e foi uma queda de braço que a gente viu ontem a partir do apito inicial. Houve uma festa muito grande, como mais um mosaico bem legal da torcida. A torcida compareceu, fez a festa e tudo mais, até chamou a atenção lá aquelas faixas que formavam a frase, né? Ninguém quer mais do que a gente. Então, teve aquele ímpeto inicial. Em campo, o Goiás conseguiu, nos primeiros minutos, dar uma sufocada ali e a coisa foi escalonando a ponto de, ainda no primeiro tempo, o estádio inteiro pediu o Tiquinho. E aí você começa uma clara rota de colisão entre banco de reservas e arquibancada, né? O que acontecia ali, a arquibancada respondia. No intervalo, vaias. E o Tiquinho, né, a cereja do bolo é o Tiquinho entrar e fazer o gol. E aí sim aumentam ainda mais as dúvidas do porquê ele ter começado no banco, né? Ele, na saída de campo, disse que estava bem fisicamente, porque isso até foi cogitado. Para quem não se lembra, o Tiquinho teve uma lesão no joelho recentemente, voltou até um pouco antes do previsto, ele volta no Clássico com o Flamengo. Então, quando ele vai para o banco, é claro que você cogita que poderia ser algo físico, de repente o cara ainda não está 100%. Mas ele disse que estava bem fisicamente, a coletiva do Lage também não foi muito conclusiva, e essa é a pergunta do milhão hoje, né? O porquê que o Tiquinho acabou começando no banco, mas a verdade é que a torcida acabou ganhando essa queda de braço ontem, que foi nítida no Nilton Santos. Desde que, inclusive antes do jogo, o PVC, a Lei, todo mundo que está com a gente, chegou a ter um movimento de Tiquinho Day, ou seja, do Tiquinho Soares voltar a jogar, voltar a fazer gol, como conseguiu, como você já falou, entra e faz o gol, um golaço, aliás, apesar da bola desviar ali, mas é um golaço, e dava até a impressão de que o Botafogo poderia de fato virar, porque sai no início ainda do segundo tempo. Mas o que chamou a atenção, para além da escalação, foi a falta de criatividade e de agressividade do Botafogo no primeiro tempo. Não conseguiu jogar, e claro, tem que dar um mérito também para o bom desempenho do Goiás, que conseguiu de alguma forma amarrar e abrir o placar na bola parada no escanteio. O PVC te convenceu? A gente vai rodar na sequência aqui a resposta do Bruno Lage sobre essa pergunta, que foi a obrigatória da entrevista coletiva. Mas te convenceu a opção do Tiquinho no banco, o artilheiro do campeonato, o cara que tem sido tão decisivo para o Botafogo, e a escolha do Diego Costa, PVC? Não me convenceu, mas eu acho que ele apostou no fato de que o Tiquinho vinha de lesão e que depois da lesão não conseguiu jogar bem os 3 jogos que foi titular. O Botafogo teve 3 derrotas consecutivas, as 3 com o Tiquinho titular. Flamengo, Atlético e Corinthians. Lembra que o Tiquinho fez um esforço gigantesco para ser titular contra o Flamengo e voltou a jogar contra o Flamengo na derrota por 2-1. Teve um momento no segundo tempo que o Tiquinho abaixa e põe a mão no tornozelo. A lesão dele foi no joelho. Sim. Mas ele põe a mão no tornozelo direito, como se tivesse com algum incômodo. O Bruno Lage disse na coletiva que não substituiu o Tiquinho por um jogador qualquer, substituiu por um jogador campeão brasileiro e que jogou na Premier League, no Chelsea, como é o caso do Diego Costa. É verdade. Outro lado, não é fácil botar o Diego Costa no banco. Isso tem exemplos de conversas e de conversas e conversas e conversas e conversas do Cuca com o Diego Costa no Atlético. E o Diego Costa aceitou o papel dele de ficar no banco, o Hulk estava voando, e o Cuca sempre deixou claro que era chato conversar com o Diego. O Diego Costa era chato, mas que era um jogador de grupo e que estava ciente do papel que ele tinha naquele momento de importância em que o Atlético foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Acho que a única ponto atenuante para o Bruno Lage é que, de fato, o Tiquinho foi titular em 3 jogos e não foi artilheiro. Em compensação, ele entrou no segundo tempo ontem e fez um gol espetacular. Golaço, uma jogada que ele tira da cartola ali, uma finalização da entrada da grande área, e nem tinha tanta liberdade não, porque o marcador estava à frente dele, tanto que
a bola desvia no momento da finalização. Cristal está falando que detalhe importante do Tiquinho, está muito cansado no final de jogo, correu muito. Diego perdeu 2 gols na pequena área, Cristal está falando aqui também no nosso chat, e o Adriano está dizendo, o Bruno Lage acabou com o Botafogo. Tem muito torcedor irado da vida, a gente viu isso, o estado em coro gritando burro, burro, burro na saída depois do jogo. Primeiro ficou um misto ali, né, de vaia, de gritaria, enfim. O Ale pode até trazer para a gente esse bastidor do ambiente. Só antes vamos ouvir a resposta do Bruno Lage sobre por que ele toma essa decisão de chegar e barrar o Tiquinho Soares e escolher o Diego Costa. Fala, Bruno Lage. Para um resultado. Sobre o jogo, e em função da sua pergunta, claro que é natural agora questionar uma outra situação, uma opção, mas nós temos a nossa primeira bola de gol é pelo Diego, quase um penalti. É um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League. E o resultado desta alteração vem em função de tudo. O próprio jogador Tiquinho tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a pontuação que teve. Mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa, e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até o momento da lesão. Por isso... Interrompi aqui porque são frases importantes. Até na parte final ele fala que o Tiquinho não tem sido aquele dos últimos tempos. É uma frase importante, Ale. Não sei se você estava na entrevista coletiva também, mas como é que foi esse bastidor pós ali, dessa resposta dele sobre a opção de barrar, e falando que o Tiquinho não tem sido o mesmo que o próprio jogador falou a respeito do ponto de vista da lesão? Assim, só para a gente lembrar também, o Tiquinho ele acabou sendo o estopim por conta também do resultado, né? A gente hoje está aqui conversando sobre o Tiquinho, mas antes do jogo, a gente ali dando uma volta nos arredores do Nilton Santos, é claro que assim, já vinha uma questão de desconfiança, né, por conta dos resultados mais recentes, mas ainda assim, por exemplo, se chegava no vendedor ali no ambulante que vende a faixa do Segue o Líder, a faixa estava vendendo. As pessoas, você tentava conversar ali, o pessoal, a confiança na campanha se mantinha, mas já tinha um certo pé atrás. E aí a coisa, tem o Tiquinho no banco, o resultado não é o esperado, e aí é claro que se forma esse cenário que hoje para o Lage não é dos mais positivos. E aí, assim, voltando a Zan, você falando ali da questão da mistura, quando apita o final do jogo, tem uma mistura de xingamentos ao juiz, ao Lage, e aí a coisa vai caminhando para o Lage, vai ao chamamento de burro, ele bate palma, o que de início as pessoas, até ali alguns entenderam como deboche, depois na própria coletiva ele explica que não, que a palma foi uma forma de agradecer o apoio, mas até essa atitude dele de agradecimento pegou mal naquele momento, porque ele saiu dali batendo palma, e aí você no calor do jogo ali, você não entende muito bem o que aconteceu, então ainda teve esse episódio. E aí, assim, a saída ali na zona mista, ontem nenhum jogador passou pela zona mista, e é claro que a coletiva abriu com essa questão do Tiquinho, não tinha como ser diferente. Aí vocês ouviram aí a explicação do Lage, ele fala, ainda mais que lembraram que o Tiquinho tinha dito, né, na saída de campo, de bem fisicamente, mas aí ele pontua o que ele acreditou ser fatores para fazer o Tiquinho ficar no banco ontem. Mas a coletiva já começou com esse questionamento, porque era a ordem do dia ali, não tinha muito como fugir. Né? Essa imagem dele aplaudindo realmente chamou a atenção, porque ficou essa dúvida no ar. Por que está aplaudindo? O estádio inteiro gritando burro, 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 ele aplaudindo. Importante fazer esse esclarecimento. PVC, hoje, 3 de outubro de 2023, Bruno Lage parece ter sido eleito pela coletividade, comunidade alvinegra do Botafogo. Bruno Lage é hoje visto como o principal culpado, entre aspas, da fase do Botafogo, não vence há 5 jogos, viu a desvantagem cair para 7 pontos. Você consegue encontrar alguma explicação para essa queda de rendimento do Botafogo? O Botafogo não era um time. É diferente o Botafogo cair de produção do que se o Flamengo fosse
o efetivo favorito para ganhar o campeonato e perder de produção no segundo turno. O Botafogo nos espantou por jogar num nível acima do que todo mundo esperava. E no segundo turno ele joga num nível como a gente esperava, antes do campeonato ter começar. É claro que a gente descobriu o elenco do Botafogo com Adrielson, que é um jogador extraordinário, com Marçal, que não jogou ontem por suspensão, que é um jogador muito forte, com Tietê, que ontem jogou improvisado na lateral direita. Esse é um ponto importante. O Lage não tem certeza do time que ele quer fazer. Então, ele perdeu o Gustavo Sauer, que o Botafogo vendeu, negociou. O Gustavo Sauer vinha sendo o titular porque o Lage prefere um meia na ponta a um ponta. O Lage, depois de perder o Sauer, experimentou o Tietê como ponta, não funcionou. Ele passou a usar 2 pontas de verdade, Vitor Sá e Júnior Santos, como ontem, ou Vitor Sá e Luiz Henrique, depois no segundo tempo. E passou a usar o Tietê como um coringa, que ora é volante, ora é ponta, ora é lateral, como foi ontem. Então, você tira a confiança do elenco. Quando você tira o Tiquinho, e se não gerenciar bem o vestiário, vai também criar desconfiança do elenco. E o Botafogo é um clube que tem esse olhar desconfiado sobre ele. Isso aqui não é um preconceito com o Botafogo. É o fato de o Botafogo ter que sair de um período de longa estiagem de títulos. Então, quando você olha o Botafogo, o Botafogo perde de 13 pontos. Foi a maior diferença do Botafogo para o vice-líder na 18ª rodada. Com o Bruno Lage, né? Que você disse. Quando saiu o Luiz Castro na 12ª rodada, a distância do Botafogo para o vice-líder, que era o Grêmio, era de 7 pontos. Aí o Botafogo ganhou 3 jogos com o Cláudio Caçapa e na 15ª rodada a distância era de 12 pontos para o Flamengo vice-líder. Na 18ª rodada era de 13 pontos para o Palmeiras vice-líder. Então a maior distância que o Botafogo teve para o vice-líder foi com o Bruno Lage, não foi com o Caçapa. Mas quando você perde 6 pontos dessa vantagem, você olha para procurar culpados, mas uma parte disso é a ansiedade de um time que precisa se reabituar a ganhar título com frequência. Esse ponto que o PVC citou do Tietchan na lateral também, além do Tiquinho, claro, que foi o mais contestado, do Tietchan na lateral também tem sido alvo de questionamentos pelo que eu tenho visto de parte da torcida do Botafogo. A Cristal está falando também sobre a arbitragem, como o Ale está falando aqui, lembrando, no final, não só no final, mas durante todo o jogo, deu para perceber que o ambiente, cada decisão da arbitragem gerava muito protesto, o ambiente estava tenso também, claro, também em função do desempenho do time dentro de campo. O que o Bezerra está opinando sobre o Bruno Lage deveria ter saído quando colocou o cargo à disposição, que ele teve esse episódio que espantou todo mundo, né? Ali no clássico contra o Flamengo. Aliás, tem gerado, às vezes, alguns mais ruídos, às vezes, alguns que ele, entre aspas, cria, né? Esse de colocar o cargo à disposição. Agora, também, essa opção do Tiquinho Soares me parece que não é das melhores, eu discordo, evidentemente, embora ele está no dia a dia, ele tem mais condição de saber. O Vitor Barbosa... Só um detalhe, Azan, quando você falou do cargo à disposição, ontem houve uma certa demora para a coletiva, a zona mista que acabou não acontecendo, mas a gente ficou ali na expectativa para ver se ia passar algum jogador, e durante essa demora, só para quem, de repente, tem um saguão ali, que é a saída dos vestiários. E aí a pessoa ou vai para a esquerda, para a sala de coletiva, no caso do visitante, para a direita, para do Botafogo, né? E aí ali também tem a saída do vestiário, passa jogadores que não vão participar das entrevistas, alguns dirigentes, e abordaram, né, um membro da coletiva, da diretoria do Botafogo, enquanto a coletiva não tinha começado, até por conta da demora, e aí perguntaram, né, mas está tudo bem? Aí, não, tá tudo certo, tal. Aí até brincar, que da última vez foi surpresa, né? Isso aí, né, foi publicado depois, que a diretoria até se espantou com a atitude do Lage, mas houve essa brincadeira ali enquanto a gente esperava a coletiva do Lage, né? Mas e aí, tá tudo certo? Não, tá tudo bem, mas o que ele vai falar? Não, a última vez foi surpresa, e a pessoa foi se encaminhando para a sala de coletiva para esperar lá também, mas teve esse episódio que ficou meio marcado, né? Porque o Lage tomou aquela atitude meio repentina ali de botar o cargo à disposição, e ontem, com a demora da coletiva, foram perguntar e lembraram desse episódio. Alexandre, eu em casa fiquei esperando a coletiva. Eu estava em casa em São Paulo, fiquei esperando a coletiva.
Por quê? Porque se ele pediu demissão num jogo que perdeu para o Flamengo e não teve o clima hostil de ontem, quando ele é chamado de burro e aplaude, o que dá a noção equivocada para nossa, mas de que ele aplaudiu de maneira irônica, o que ele vai fazer na coletiva? Então, eu, em casa, como você no saguão, eu fiquei esperando a coletiva. Eu não fui dormir enquanto não teve coletiva. É claro, porque é um ruído que já foi criado pelo próprio treinador, um momento, como o PVC bem lembrou, que não era de pressão, tão pressão. Claro, um clássico tem um peso enorme, mas a pressão não era tão grande quanto é agora, PVC. Só voltar um caso que está muito contado e hoje, e eu acho que é legal a gente contar a história inteira, né? O Bruno Lage teve uma temporada no Benfica, teve 2 temporadas no Benfica, mas 2 temporadas não completas. Ele assume o cargo do Rui Vitória em dezembro de 2018, para a temporada 18-19. O Benfica estava muito mal atrás do Porto, o campeonato parecia perdido. Ele assume, efetivo o João Félix como titular, ganha o campeonato português de virada contra o Porto e o Benfica vende o João Félix por 120 milhões de euros, o maior negócio da história do futebol português. Bom, aí ele começa a temporada 19-20 como técnico efetivo e muito prestigiado, porque foi campeão de virada contra o Porto e lidera o campeonato até abrir 7 pontos para o Porto na rodada 20. Sempre a lembrança que Portugal tem 34 rodadas, porque são 18 clubes. Na rodada 20, portanto, a terceira do retorno, o Benfica vai jogar contra o Porto e perde 3-2. Ele tinha 7 pontos de vantagem e perde para o Porto. Na rodada 23, ele perde a liderança. Ou seja, ele perdeu 7 pontos de vantagem em 4 rodadas, 20, 21, 22 e 23, com derrotas para o Porto, para o Braga e para o Marítimo. Na rodada 23, o Porto assume a liderança. Em 4 rodadas, ele perdeu 7 pontos de vantagem. Não é por isso, nesse momento, que ele é demitido. O Porto continua líder e o Bruno Lage segue técnico do Benfica até a rodada 29, quando perde outra vez para o Marítimo, dessa vez na Ilha da Madeira, por 2-0, e o Bruno Lage é demitido. Então, ele perdeu o Benfica perde um campeonato que tinha 7 pontos de vantagem com o Bruno Lage. Mas o Bruno Lage perde essa vantagem e continua no cargo, mas não termina o campeonato. Só para deixar claro, porque assim, as pessoas, só para contar a história inteira, as pessoas falam, ele perdeu um campeonato que ele tinha 7 pontos de vantagem. Isso é verdade. Ele não era o técnico no final do campeonato, porque já tinha perdido a vantagem. Você agora com essa informação, o torcedor do Botafogo, que já é supersticioso, tá olhando para o Bruno Lage nesse momento como o inimigo número 1. Agora que o negócio... Agora, meu amigo, vão lembrar dessa história, não tem jeito. Evidentemente que é brincadeira, mas trazendo o contexto de experiências anteriores do Bruno Lage. Para eu não sofrer protestos aqui no de primeira, tal qual a torcida do Botafogo fez em relação ao treinador português, a nossa direção aqui pede o quê? O seu like, sua inscrição no canal do All Sport, sua participação no chat. Eu tenho quase 1000 votos aqui na enquete do Mano Menezes, se aumenta ou não a chance do Corinthians, mas tenho metade dos likes. Então, para não sofrer protesto também aqui no de primeira, peço o seu like, sua inscrição no canal do All Sport. Estamos em campanha rumo ao 1 milhão de inscritos aqui. Já somos quase 960 mil. O Adriano Henrique... A Karina Cunha tem uma pergunta interessante que eu vou fazer já na sequência para o PVC. Só pontuar uma questão que o nosso Thiago Braga levantou aqui, que é interessante e curiosa. Enquanto o Bruno Lage está sendo o grande alvo desse protesto da torcida do Botafogo, o Luiz Castro, que foi o cara que construiu essa boa parte dessa campanha, principalmente no primeiro turno, foi eleito técnico do mês, agora de setembro, lá no Sauditão, pelo time do Cristiano Ronaldo. Então, ter esse panorama de contrastes aí entre o português que conduziu a primeira metade brilhantemente e o outro português que agora está sendo muito questionado. Muito em alta. Mas o Luiz Castro também já foi bastante questionado e chamado de burro também pelo estádio inteiro. Inclusive, ele citou isso numa entrevista recente como um dos pontos que pesou na avaliação e tudo mais. Então, também passou pelo que o Lage está passando, né? Viveu esse sabor, mas me parece que conseguiu gerir esse momento de oscilação de uma maneira... Teve seus traumas, teve seus problemas, mas me parece que ele não criou, entre aspas, tantas crises quanto o Bruno Lage, PVC.
Eu acho que o Alexandre tocou, eu acho bem importante, porque isso está acontecendo. Eu já escrevi uma matéria para o Diário Record em Lisboa falando sobre isso, porque assim, não é o primeiro nem o segundo que técnico português que reclama do xingamento de burro. O Renato Paiva foi embora do Bahia dizendo não estudei para isso. E esse é um negócio que está pegando, está chocando os técnicos portugueses. O Luiz Castro foi embora porque recebeu uma proposta do Al Nassr. Porque o Cristiano Ronaldo telefonou para ele e o Luiz Castro diz ser chamado pelo melhor do mundo. Tudo que eu sempre quis na minha carreira foi reconhecimento. E ser chamado pelo melhor do mundo é reconhecimento. Ele fala isso para deixar claro que o dinheiro tem um peso, mas não é o fundamental. O fundamental é que ele foi chamado pelo Cristiano Ronaldo. Aí tem o dinheiro e tem o fato de que não podia sair na rua. E isso tem um peso muito grande para ele, para o Bruno Lage, para o Renato Paiva, para o Armando Evangelista, para o Antônio Oliveira, enfim, para os portugueses que estão aqui. E eu acho que isso, por mais que a gente possa dizer que o técnico português tem que saber onde é que ele está pisando, acho que sim. A gente podia fazer uma reflexão sobre isso, sabia? É natural, é de se naturalizar o técnico estar no campo e ser chamado de burro? Burro. Ou você... O direito do torcedor protestar, ninguém tem dúvida de que tem. Agora, você acha que o técnico que tomou uma decisão, ele tomou por burrice? Não sei se eu estou viajando ou se de fato a gente pode refletir sobre a maneira como a gente se comporta em relação a esta palavra especificamente. Acho que já é algo cultural do torcedor brasileiro. Quando mira o seu protesto para o treinador, essa é a palavra que é a primeira, me parece, que vem, assim, de anos de frequentar estádio e de ver jogos de futebol. Não sei se lá mais atrás já era usado. Isso já sempre foi usado lá atrás também, PVC? Eu acho que nos anos 70, eu acho que isso começou nos anos 80, lá pelo meio dos anos 80. Acho que nos anos 70 e início dos 80 era menos. Era muito fora fulano, fora cicrano. O burro é uma coisa mais... Embora já tenha 35 anos, assim, mas é uma coisa de 35 anos para cá, que não é pouco tempo, né? Uma geração. Eu vou pegar o gancho da pergunta da Karina Cunha para fechar o assunto Botafogo, também já agradecendo o Alê, que ela diz o seguinte: se não for o Botafogo, quem tem mais chances de ser campeão? E aí eu ajudo a você responder essa pergunta, para ver que não é fácil, porque o perseguidor, eu já ouvi você falar do Palmeiras. Nesse momento, Red Bull Bragantino, o vice-líder, tem 45, Botafogo 52, Grêmio, Palmeiras 44, Flamengo 43, Fluminense 41. Então, até o Fluminense são 11 pontos de diferença, só que Fluminense e Palmeiras envolvidos nas semifinais da Libertadores. Primeiro, 7 pontos de vantagem. Você está acreditando mais numa virada ou num título? E segundo, se não for o Botafogo, para responder a pergunta da Karina, quem que você vê com condições? Eu acredito mais no Botafogo campeão. Acho que quem tem mais chance de tirar é o Palmeiras, apesar de não estar jogando bem. E vai depender muito do jogo do Boca. E a Karina, palmeirense, pelo seu escuro, deve ter ficado feliz com a resposta aqui no nosso De Primeira. Ale, mais algum detalhe de bastidor que você acha importante desse Nilton Santos, que ferveu, mas não de alegria para não felicidade do torcedor do Glorioso? Não, acho que é mais ou menos isso que a gente falou, né? A gente viu nitidamente uma queda de braço, uma rota de colisão, e acho que talvez seja o grande desafio aí do Lage agora, além de continuar mantendo a pegada da vantagem, né? Manter essa vantagem aí, que é importante. Acho que talvez o desafio aí do Lage seja reconquistar essa torcida, né? Acho que criar novamente essa liga entre campo e arquibancada vai ser importante para essa reta final, que é algo que, pelo que a gente viu ontem, teve mais um episódio, né? Então, assim, vem se perdendo, e ontem realmente acho que a gente viu aí que os protestos tomaram conta do estádio. Depois do estádio, a gente ali fora mesmo, na hora da saída, os carros passam ali, né, num dos portões, onde sai também a delegação e tal, e o pessoal reparou que tinha equipe de reportagem, né, que sai câmera e tal, e um cara parou para abaixar o vidro e perguntar se o Lage ainda era o técnico.
Então era esse o sentimento após o jogo. Acho que é importante o Lage tentar, ao menos, reconquistar a torcida. E tem só coisa básica, tá? Tem só Fluminense e Botafogo na próxima rodada, a última antes da data FIFA neste domingo. A próxima rodada é difícil para os 4, hein? Os 4 Sim. primeiros. E para o Flamengo também, que é o 5º. Porque o Flamengo joga em Itaquera contra o Corinthians. O Palmeiras joga contra o Santos em Barueri, fora do Allianz Parque, por causa do show. O Fluminense, o Botafogo pega o Fluminense no Maracanã. 90-10, né? 90% de torcida tricolor, 10% de torcida alvinegra. O Grêmio faz o Grenal, no Beira-Rio. E o Bragantino joga contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, em Curitiba. Então, Que rodada. essa rodada ela é muito difícil para os 5 primeiros. E o 6º é o Fluminense, que não tem vida fácil porque pega o líder. Exatamente. Todos envolvidos direto e indiretamente com confrontos muito complicados. Boa lembrança do PVC, ou seja, aquela última rodada para deixar saudades antes da data FIFA, que muitos não gostam tanto assim. Ale, obrigado pela tua participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Valeu, PVC, Azan. Nossa audiência aí, obrigado.